Olá, eu sou Edilene e esse é o IGCast, o podcast da Abralimp. Estamos aqui nesse estudo montado especialmente para a IG Expo, né? E nesse episódio nós vamos falar da importância da IG Expo na limpeza, no segmento de limpeza. Mas antes a gente vai fazer um agradecimento para os nossos patrocinadores. Então, como patrocinadores, nós temos a Alpha Tenant, alphatenant.com.br, a Dado.com.br, a Inserve, também visite o site da Inserve.com.br, a Sami.com.br, a Cumber, Cumber.com.br. Estamos aqui com o professor Marcelo Boegger. Ele é o consultor de hospitalidade, consultoria e professor do curso de especialização em hotelaria. Professor não, coordenador, né, Marcelo? Coordenador e professor. E professor também. Do curso de especialização em hotelaria e facilities no Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite de estar aqui. É um privilégio estar podendo estar aqui sendo entrevistado por você. Eu estou tremendo, vou ser bem sincera. Tá com esse público maravilhoso aqui nesse IGCast. Temos pessoas presentes aqui nos assistindo. Pessoas presentes nos assistindo. Pessoal que está nos vendo na internet. E Marcelo, me ajuda. Tenho certeza que vai ser um podcast maravilhoso, porque você é uma sumidade nesse segmento. Imagino, obrigado. Muito respeitado. E a gente tem algumas perguntinhas para te fazer aqui do segmento, ok? Claro, estou à disposição. É um prazer estar aqui. É um evento maravilhoso. Já encontrei nesses poucos minutos, acho que encontrei mais de 20 pessoas queridas. Eu quase não consegui trazer você para dentro. Foi uma loucura, sabe? Pessoas você é uma pessoa muito querida. De vários estados do país. Então sempre é muito bacana esse networking que a feira promove. Poder ver lançamentos, poder ver tendências. Eu acho que é um lugar certo para fazer isso na área de higiene profissional. E para a gente é um prazer enorme ter você aqui conosco, tá? E Marcelo, eu queria começar pela nossa primeira perguntinha do nosso IGCast, né? Você acredita que a percepção do cliente tem mudado em relação aos serviços de limpeza hospitalar nos últimos anos? Como essa percepção influencia na gestão de riscos operacionais? Olha, eu acho que mudou com a pandemia. Da pandemia para cá, aumentou o grau de consciência sobre riscos. Então, havia muito pouco antes. Pós-pandemia, acho que aumentou o grau de preocupação, de análise. A área de controle de infecção hospitalar e assim como a área de hotelaria e facilities hospitalar ganhou protagonismo, o que fez com que ele conquistasse projetos, aquisições de equipamentos, pessoal, estruturas que antes não eram vistas. Mas eu te digo que eu acho que a gente já regrediu, a memória é curta, então a gente acaba regredindo. Talvez não a estaca original, mas não no mesmo grau de... Claro, não é necessário ter o mesmo grau de alerta, né, de um momento como a gente passou há alguns anos atrás. Mas tem muita coisa que persiste, que sempre foi preocupante e que muitas vezes não é lembrado ou não é visto. Então eu acho que a resposta é sim. Aumentou o grau. No geral, o paciente também percebe essa preocupação, que também antes não estava no radar dele. Então, verdade. Hoje, por exemplo, vamos pegar coisa simples, né? Na experiência do paciente, o abastecimento de álcool gel. Então, você vai para um hospital, mesmo para um restaurante, para um hotel, para um resort, mas vamos falar de um hospital que ainda mais tem patógenos e se sabe que, né, uma área, mesmo na área não crítica, existe algum risco, tem pessoas não diagnosticadas, eventualmente. E você vai usar o álcool gel e não tem álcool gel abastecido num dispenser, né? Comunica imediatamente que nós não estamos cuidando de você, que nós não estamos preocupados, que nós não estamos sérios, mesmo que seja uma falha pontual. Então, acho que, sim, no radar do cliente aumentou, no radar do médico aumentou, no radar das equipes de assistência aumentaram, mas ainda eu acho que menos do que deveria. Eu acho que a gente vive ainda momentos preocupantes em relação a fungos. A gente tem no dia de hoje, neste momento, teve uma reunião, e deve estar acabando agora, na OMS, elevando a questão do monkeypox a nível internacional. Eu ouvi hoje de manhã que ia ter uma reunião para falar sobre... Essa reunião na Europa são 4 horas a mais, deve ter acabado né, agora há pouco, discutindo quais são os novos protocolos, novas precauções. Então, assim, veja,
esses temas, a partir de agora, num mundo volátil, num mundo de grandes transições e de ciclos muito curtos, onde as pessoas se movimentam com muita facilidade, muita rapidez, uma doença no Congo, sim, importa. O Brasil, acho que é o terceiro da lista de nível de preocupação. E a gente tem alguns focos importantes no Centro-Oeste, alguns focos importantes no Nordeste, a mesma coisa para fungos, sim, especialmente o Fusarium e não lembro agora, acho que tem uns 3 ou 4 que são preocupantes, né? O Fusarium é um deles, e a gente tem ali um ou outro que são preocupantes por se trazerem riscos à saúde, né, humana, e não só de pacientes, também de usuários do serviço de saúde. Muito bom. E com a crescente preocupação com essas práticas sustentáveis hoje... Oi? Com a crescente preocupação com as práticas sustentáveis, sim, como você enxerga a integração da iniciativa de ESG e a gestão da limpeza hospitalar? Gigantesco. Que é maravilhoso esse tema, né? Não se fala de outra coisa. Eu acho que assim, alguém que está expondo que tem uma bombona, alguém vai perguntar, com certeza os clientes, hospitais, hotéis ou grandes corporações que estão buscando, vão fazer essa pergunta, vão perguntar, mas isso aqui é biodegradável, esse material é reciclável, esse produto é sustentável, né? Isso aqui tem logística reversa. São perguntas que não faziam parte do vocabulário, tá? Economia circular, ESG, e isso tudo é algo que a gente está falando assim com mais propriedade de 3, talvez 5 anos para cá, tirando os greenwashes, que é de deixa eu mostrar que eu tenho alguma coisa, mas não tem nada, sim, de fato. Sim. Mas aqueles que estão sérios nisto fazem a diferença. Eu tenho clientes hoje, tanto hotéis como hospitais, que o fator determinante de aquisição de serviços, por exemplo, de lavanderia, de roupa, ou mesmo de empresas de higiene, prestadoras de serviços, eu perguntar como que você faz em relação às bombonas, o que você faz em relação aos bags de álcool gel, o que você faz em relação ao resíduo têxtil, o que você faz em relação a, não só o E de environment, mas o S de social, em relação aos colaboradores, em relação às práticas, às compras sustentáveis, que é uma coisa que talvez ninguém olhava, né? Então, estou comprando algo que é o caro descarte, mas é barato a compra. Isso está entrando no mapa, porque isso a gente está sendo cobrado e isso cada vez mais, né, é um assunto sério. Sim, sim. A logística reversa ainda é um assunto muito discutido, né, Marcelo? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande em fazer a logística, principalmente com os fabricantes, né, em função das localidades, mas eu acho que é uma ação que tem que se acontecer, né? Não dá para simplesmente não olhar para isso. E tem um papel do Estado, né? Então, eu tenho clientes que querem ter, e aí eles têm capilarizado 4, 5 hospitais no país. E o que eu faço? Se um estado tem, o outro não tem, porque não tem um aterro sanitário, não tem um centro de reciclagem, ou não tem uma orientação do estado para isso, né? Então, ele vai ter até a página 2, ele não consegue fazer uma contratação capilarizada no Brasil, porque ele não consegue entregar a mesma performance, porque ele também depende de ações governamentais. Então, são ações conjuntas, que tem que entrar na mão de todo mundo aí. E é maravilhoso quando você começa a ver uma série de ações, né? Então, a gente tem pessoas nos assistindo que são pessoas extremamente preocupadas com a sustentabilidade, vieram para a feira para entender, né, o que a gente tem de novidades. E tem muitas novidades aí, tem vários estandes voltados para isso. E a sustentabilidade abrange todas as cadeias, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta mesmo e que a gente tem que seguir, tem que ir em frente com ela, né? E é o hábito do consumidor. Então, é mudar a cultura, né, Marcelo? A gente muda hábito. Então, a forma de construir hospitais. Estou voltando de um grande congresso de 700 pessoas no Rio de Janeiro. Olha. Sobre construção de hospitais. Então, assim, não se falou de outra coisa. As práticas verdes, práticas que possam garantir uma entrega sustentável para o usuário no pós-ocupação e também, claro, para quem utiliza, né? Sim. Não só para o cliente, mas para quem está ali. O enfermeiro, o técnico, o médico, o auxiliar de higiene e todos que participam do ecossistema.
Então tem que fazer a diferença para eles também, e eles têm que compreender que não é muito além do resíduo sólido. O resíduo sólido é um ponto, mas a gente está falando aí de energia elétrica, a gente está falando de recursos hídricos, a gente está falando de gases, a gente está falando de dejetos, de construção civil, de lixo eletrônico, têxtil. Então, assim, o assunto é gigantesco. Enorme. É assunto aqui para um podcast de umas 3 horas, no mínimo, né? Merece esse tema, né? Tema só um tema específico sobre pra isso, de tão grande. Mas eu vejo, um pouco que eu andei da entrada até aqui, nos stands que eu passei, as pessoas que eu vi, há uma ênfase nesse tema, né? As pessoas estão preocupadas. A própria feira, eu lembro que ano passado, a última feira EG Expo, já foi uma feira 100% verde, né? Já Tudo que foi. foi consumindo estava sendo... teria o crédito de carbono. Crédito de carbono, Já aconteceu isso no ano anterior. Muito antes de que muitas feiras fazerem isso. Teve vários, eu acho que muitos aqui expositores já receberam selinhos do crédito de carbono. Eu vi um painel no final da feira bem interessante, né? Com o nome de vários ali, então bem legal. Para quem não conhece isso, assim, o stand que eu faço tem que compensar. Então tudo que eu tiver de gasto, todo o meu resíduo que eu vou gerar disto vai ter destino. Tem uma destinação correta. Ou tem uma compensação. Então, exatamente. Isto é grande, imagina, já ser obrigatório todo evento trabalhar com práticas sustentáveis e de pegada de carbono, né? Então acho que isso é elevar nível de consciência. Uma criança hoje de 6, 7, 10 anos de idade não permite ver uma torneira aberta enquanto um adulto escova o dente. Exatamente. Ela vai lá e dá a bronca no adulto. Não. Então acho que este é um conceito de gerações mais bem preparadas para esse mundo, né, que se forma de gerações alfa, X, Z. Talvez a Y já pegou um pouco disso, mas especialmente a alfa e a Z, que a X e as anteriores não tinham a menor noção, né? Exatamente. Não olhavam para esse lado. Eu acho que tem que olhar porque é o mesmo planeta e é grave. E é o planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu brinco que eu faço... Para a próxima geração. Desde criança eu já sou adepto à economia circular, porque a roupa que eu usava vinha do meu primo, que ia para minha irmã, e depois vinha para mim. Eu era o último da linha. Então você já estava no eu já fazia, não tinha escolha, mas era mais ou menos Acho isso. Que eu também passei por esse processo. E muitas famílias, né? Muitos. Acabam fazendo por falta de opção mesmo, exatamente. Né? Mas hoje não é a falta de opção. Hoje, assim, não dá para você comprar algo e descartar. E o que faz com esse resíduo? Tem que ser consciente. Tudo que foi feito. Então, dá para fazer melhor. A gente tem aqui na plateia pessoas nos assistindo, inclusive que toda a roupa do hospital têxtil ou foi doado para sem teto, que foi uma iniciativa interessante, ou reverteu em panos de limpeza e fibras. Então dá para fazer essa ação. É uma ação que dá trabalho, mas é uma ação... Dá trabalho, mas que dá um resultado maravilhoso, que dá um resultado maravilhoso em vários aspectos. E é muito recebe, gostoso. Inclusive. Exatamente, é gostoso você ver que as coisas estão funcionando e estão caminhando, né? E, bom, a gente até acabou falando, mas a gente fazer uma outra pergunta, assim, qual é o papel da EG Expo na sua percepção, né, para promover o desenvolvimento e inovação dentro do segmento de facilities hospitalares? Acho importante. Eu acho que existem feiras específicas da área hospitalar, existem feiras específicas da área de facilities. Sim. Todas elas você vai encontrar o tema higiene profissional de vários, inclusive empresas que estão aqui, estão naquelas empresas, naqueles locais, mas aqui ele vai se aprofundar para o assunto. Então as palestras vão dialogar sobre isso, ele vai encontrar talvez outras empresas que não teriam interesse, não teria volume numa feira apenas hospitalar, mas que ele vai ter uma visão numa empresa numa feira de higiene específica. Então eu acho que aqui também você encontra soluções que são possíveis em outros mercados e que não faria sentido na área hospitalar, você não teria feito a conexão que é possível, né? Sim. Então, o que funciona numa indústria que tem uma altura, ou que tem um carrinho mecanizado, que você tem um botão de tração, e que a gente poderia trazer isto... Eu lembro de alguma EG Expo que eu estive, que eu peguei o contato graças a uma indústria que fazia ou limpeza de vidros, ou limpeza de com drones. Sim. Então, são tendências que a gente olha em outros mercados, que faz sentido em outros mercados,
e que a área hospitalar pode se apropriar. Assim como o contrário. Talvez tenham soluções na área hospitalar que possam fazer sentido para a área hoteleira, para a área industrial, para a área de varejo e para a escola, para a indústria, para universidades, e que a gente pode fazer esse diálogo acontecer. A cadeia se complementa, né? Hoje tem vários segmentos, tem várias informações e vai se complementando. A feira hospitalar, que é muito voltada para hospitais, mas que aqui a EG Expo também é uma feira que se complementa com o hospitalar, com Perfeito. a limpeza de diversos segmentos e equipamentos maravilhosos que está aqui, que dá para a gente colocar dentro do hospitalar, produtos também, E veja, utensílios. Hoje, eu lembro, eu sou um pouco mais velho, então assim, eu sou de épocas que eu vinha para uma feira, eu via Você é um pouco muito, mais vivido. eu ouvia pessoas falando, não, eu não vou esse ano porque eu fui ano passado. Então, hoje em dia, feiras que são anuais, né? Aham. Isso não cabe mais, porque em um ano Muda. radicalmente. Muda. O que era tendência já vira, talvez, obsolescência. Exatamente. O que era algo que parecia que ia prosperar, não prosperou. E aquilo que você não deu muita atenção, vira uma regra. Então, a gente tem que estar atento, tem que olhar para as novidades como uma prática importante para que a gente possa, né, de fato, avançar. Não, e a tecnologia, né, ela vem numa velocidade muito grande. Se você não está atento, você fica fora. Porque assim, não é só a tecnologia, o que eu sempre falo, Marcelo, a tecnologia ele não está só num equipamento gigantesco. Às vezes está num pano de microfibra, né? Às vezes está num espanador eletrostático, num produto. Então você tem que olhar a tecnologia como um todo, a inovação como um todo, né? E a feira é uma grande oportunidade para isso, né? Aqui a gente está reunindo mais de 150 expositores, né? Trazendo tecnologia, trazendo produtos, trazendo produtos voltados para a sustentabilidade. Isso é maravilhoso. E você ouve do fabricante ou do expositor, não, deixa isso para lançar na feira. É verdade. Ou você ouve do comprador, dos suprimentos, não. Eu vou lançar lá, na eu vou feira. comprar na feira, porque lá vai ter algum esquema de desconto, alguma vantagem. Então, as coisas acontecem de fato, e muitos negócios são gerados, o que é bom para o setor, porque a gente precisa de um setor forte. Sim. Para quem atua no setor, para quem vende para o setor, para quem compra para o setor, para quem trabalha dentro do ecossistema, em qualquer lugar, em qualquer parte do ecossistema, precisa de dinheiro injetado para que as coisas sejam movimentadas e possam ter oportunidades de crescer. Então, assim, a gente não está no melhor ano politicamente, economicamente, mas a gente tem crescimento. Então, a gente tem que olhar para isso, porque tem que estar preparado para isso, porque as empresas precisam buscar soluções que diminuam mão de obra, que melhorem a qualidade para a mão de obra, que garantam, validem resultados na ponta, e isso nem sempre vai acontecer. Tem muito a área de higiene ainda, e você encontra muita gente da velha escola trabalhando da maneira que se trabalhava 20, 30 anos atrás. E aí essa questão de escola das tendências e do que está sendo feito, praticado, e aí para dar esse salto é muito mais caro, muito mais difícil. Porque o próprio prédio pode ser construído com uma lógica diferente. A concepção da arquitetura já pode projetar, no caso hospitalar é gigantesco, né? A própria RDC 50 está sendo reescrita e muito passa por uma visão mais atualizada, mais rica em termos daquilo que o hospital deve entregar. Você está bem antenado com tudo que está acontecendo, né? Olha, a gente até ia falar um pouquinho sobre tecnologia, você acabou falando, né? Eu vou falando bastante até e muito, muito legal. Eu queria saber de você, com a sua vasta experiência, você é uma pessoa muito respeitada. Se eu fosse falar do seu currículo aqui, é mais de 30 minutos que a gente tem de podcast. Imagina. Você é uma sumidade no assunto. E eu queria saber como você avalia o alto nível de capacitação dos profissionais. Era um pouco do que você estava falando agora, né? E especialmente aqueles que atuam em hospitais. O que pode ser feito para melhorar essa formação? Eu acho que ainda é algo crítico. E eu acho que a gente deve atuar em lideranças, porque as equipes operacionais, lógico, sem dúvida, precisam ser treinadas regularmente. Existe um turnover e um absenteísmo nessa área gigantesco. Existe. Isso é uma preocupação para a área, isso afeta a qualidade dos serviços, isso afeta... Eu dou muito treinamento para as equipes operacionais e de liderança e assim, eu já tive uma época que eu dava nível 1, 2 e 3. Eu chego para dar nível 1... Vou dar o nível 2, não, tá todo mundo novo, tem que dar o nível 1 de novo. Você não consegue avançar, porque muitas vezes você vê
essa dificuldade. Agora, a liderança não deveria ter um turnover tão alto. E eu vejo, às vezes, lideranças fazendo o papel da operação, por falta de desenvolvimento de lideranças táticas. As lideranças deveriam trabalhar, eu acho que deve trabalhar melhor essas lideranças para que pensem sistemicamente, para que eles enxerguem o hospital, estejam como copiloto do superintendente administrativo, do financeiro, e todas as ações, do controle de infecção, inclusive, e todas as ações que ele for fazer, ele estar olhando para isso, onde treinamento é parte integrante, porque muitas vezes a contratação é feita com headcount e ele contrata 80 pessoas, ele não contrata a limpeza de UTI, ele não contrata a limpeza de centro cirúrgico, ele contrata 80 pessoas. Essa empresa sai, entra uma nova e vai repetir os mesmos erros. Não olha para produtos novos, não olha para novas técnicas, não muda as competências, e eu acho que a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para a possibilidade. A gente tem hoje salas de KPIs, voltando para a pergunta anterior da tecnologia. A tecnologia também é de gestão e de interoperabilidade. Eu consigo ter análise preditiva com IoT, te falando, esse banheiro não tem que ser limpo. Esse lixo não tem que ser coletado agora. Exatamente. Esse álcool gel não precisa ser reposto. E aí eu vou trabalhar aonde eu preciso trabalhar. E a gente tem capacidade tecnológica de olhar para isso. Sim. Enquanto esse líder estiver fazendo, às vezes, do funcionário que faltou, e estiver ajudando a fazer a terminal, ou regando a grama, ou fazendo qualquer atividade, que até pode, eu também não tenho problema nenhum em carregar caixa e fazer qualquer atividade operacional. A gente tem que ter a capacidade de ser útil onde a gente está. Tem o espírito de servir, né? Se for necessário, você vai ali e faz, mas não pode ser uma rotina. Exatamente. Sim, exatamente o que você falou. Se vira a minha rotina, tem algum problema. Eu não estou fazendo minha gestão de pessoas. Não estou sendo um bom líder. E eu não estou sendo um bom líder. E aí o treinamento, muitas vezes tem um viés errado. Da gente perguntar para as pessoas, você gostou do treinamento? Ah, adorei. Que bom, e eu estou satisfeito. Ou quantas pessoas fizeram treinamento? Ah, 80% da equipe. Ah, então tá bom. Peraí, quanto eles aprenderam do treinamento? Será que a análise de retenção de conhecimento não deveria ser o primeiro item a ser olhado? Será que quanto ele entrega de retorno de investimento, quanto esse treinamento está focado nos desvios, ou nos SLAs, ou nos NPS baixos sobre aquela área que houveram nos últimos 3, 6 meses? Será que esse treinamento não deveria responder a essas dúvidas? Nem sempre é assim. Muitas vezes o planejamento de treinamento e levantamento de necessidades de treinamento é feito de uma maneira negligente aos problemas da instituição. Às vezes no treinamento o próprio funcionário treinado percebe e fala, mas vocês não vão resolver tal coisa? E aonde que eu jogo a água suja de tal... E é um problema estrutural, é um problema de processo que não está sendo resolvido porque não faz parte do treinamento. Ou a pessoa... Eu tive um recentemente, né? Eu estava assistindo a pessoa que treinou antes, falou a palavra SLA, falou a palavra KPI, falou a palavra NPS, todos os termos em inglês. Né? SLA é Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviço, para quem não estiver ouvindo e eventualmente não saiba. O KPI, que é o indicador-chave de performance. O NPS, que é o Net Promoter Score. São nomes que a gente fala quase como português hoje. O palestrante foi falar com a equipe e falou, usou acho numa mesma frase esses três acrônimos. E a equipe ficou olhando, concordou com a cabeça, tudo bem, o pessoal foi embora, tal, e era a minha vez uma outra, que eu também ia falar sobre essas coisas, né? E aí eu perguntei, comecei a palestra assim, alguém sabe me explicar o que é SLA? Ninguém sabia. Alguém pode me contar o que é KPI? Ninguém, eu vou falar. Alguns até sugeriram que era o nome de uma lanchonete, eles não estavam entendendo absolutamente nada que estava sendo falado. Então, assim, o que adianta... Tem que tomar um cuidado muito grande. Eu vou falar de Clostridium, de Candida auris. Eu não sei se é isto que eu vou comunicar com uma equipe operacional. Exatamente. Então, eu acho que a gente erra muitas vezes por querer acertar. A gente acaba falhando no formato. E a gente tem que tomar cuidado. Se a gente quer um treinamento de resultados, a gente tem que fazer esse treinamento ter resultados e medir esses resultados em primeira instância. Não, maravilhoso. Eu amei o que você falou, eu acho que é exatamente isso, sabe? Quando você está contratando, vou contratar 100 pessoas para um hospital, estou contratando 100 pessoas, quantas pessoas exatamente eu vou contratar para um centro cirúrgico, quantas eu vou contratar para uma coleta de resíduos, especificar o que eu estou contratando, né?
Então isso eu achei maravilhoso. E o treinamento realmente, assim, você tem que falar a linguagem de quem você está treinando, né? Ter certeza de que ele está entendendo o que você está falando. Marcelo, eu sei que assim, o tempo é curto, a gente está correndo, já está terminando a nossa palestra, porque você tem uma outra palestra em seguida. Tenho você ali vai correr, palco, eu acho. Você vai sair daqui correndo e vai para uma outra palestra. E eu vou te perguntar, você pode dar um spoiler do que você vai falar lá? Porque claro. Nem todos que estão aqui, né, vão conseguir assistir a palestra. Sim, claro. Aí se você puder dar um spoiler rapidinho pra gente... Não, será um prazer. A palestra se chama Gestão de Riscos na Operação dos Serviços de Limpeza, né? Então eu quero dialogar com os que estiverem lá sobre quais são os riscos, e não só os riscos biológicos, que talvez sejam mais comuns de se pensar, mas tem vários riscos que eu queria trazer. Por exemplo, a diluição errada de produto e a mistura de produtos continua sendo um problema importante, que é um assunto que eu quero levar, e como a gente olha para isso. Isso é um risco não só de adoecimento do colaborador, como é um evento adverso grave, a ser relatado em Anvisa. A gente teve vários casos no ano passado relatados sobre isso, de funcionários de higiene, por absoluta falta de conhecimento, o que causa também um problema econômico, porque se eu tenho um produto que é 1 para 16, eu diluo 1 para 200, o mesmo produto, e aplico ele na UTI, eu obviamente não vou ter um resultado muito bom, provavelmente. E o paciente vai estar sendo oferecido para ele ainda um risco. Se eu pego esse produto 1 para 16 e limpo o meu saguão de recepção, que parece um aeroporto, eu estou fazendo a limpeza mais cara por metro quadrado da história da humanidade. Isso acontece. As duas coisas acontecem. Utilizaram uma diluição inadequada. Então, esse tema traz vários riscos. O risco econômico, o risco de desconhecimento, que dialoga com a falta de treinamento, de entendimento das pessoas que estão fazendo. Eles não sabem claramente o porquê fazem. As especificações da higiene, como tem um turnover, um absenteísmo muito alto, muitas vezes eu acompanho terminais. E eu entro no quarto durante uma terminal, ou minha equipe, especialmente minha equipe, porque eu tenho uma equipe maravilhosa que causa menos do que eu, então elas chegam e quase que se integram no cenário. Eu crio uma desconfiança da equipe que limpa, então eu deixo mais a minha equipe. Mas normalmente a gente verifica, então, eu vou limpar o banheiro e eu pego a escova lavatina e coloco em cima da pia já lavada. Tipo assim, o que era para fazer com isso? Tá, tem uma regra para isso. Não é possível que essa pessoa esteja recontaminando uma área limpa. A pessoa vai limpar o quarto e depois de limpar a cama e o colchão, que não deveria ser a primeira coisa a ser limpa. Mas muitos acham que é, porque fala para um leigo que foi contratado para higiene, para limpar um quarto, ele vai achar que a primeira coisa a limpar é a cama, porque é onde está o paciente. Vamos limpar logo antes que essas bactérias saiam daqui. E aí você vai olhar para isso. Todo o procedimento de cima para baixo. Lógico, mas é básico do básico. Mas daí a pessoa faz essa limpeza. Pior, ela pega o suporte de soro e põe em cima do colchão que ela limpou. Com as rodinhas, obviamente, do lado de onde a pessoa põe o rosto. Seria como se isso não fosse trágico. A gente fala aqui brincando, mas isso é um... Mas isso acontece. Acontece. E não está no radar de ninguém. Daqui a pouco entra o líder da higiene com um tablet top, lindo, maravilhoso. Foi vendido no BID, era obrigatório. Esse cara entra empoderado de um tablet maravilhoso e dá ok, limpo. Mas não olhou a validação dessa higiene na prática. Exatamente. Aí você olha, vem aqui, você está usando um procedimento, tem um procedimento operacional. Esse procedimento diz o quê? Diz que tem que limpar de tal maneira. Você não limpou o esfigmomanômetro, não. Isso quem limpa é a enfermagem. Será que é a enfermagem? Pergunta para a enfermagem, elas também não limpam. E aí você encontra pontos cegos, buracos negros, que são preocupantes em termos de risco. Então, resumão. Eu vou falar de 10 riscos, mas resumindo, assim, esses são 2, especificação da limpeza em si e mistura e diluição de produto químico, são 2 que a gente vai abordar. Fica aí o spoiler, daqui a pouco teremos a palestra inteira para discutir. Muito obrigada, agradecemos ao Marcelo pela participação, obrigada a você que acompanha o nosso WIGcast. E para maiores informações sobre a Abralimp e Uniabralimp, acesse o site abralimp.org.br e uniabralimp.org.br. Eu sou Edilene Siena e esse foi o WIGcast. Até o próximo episódio.